Estamos ao vivo? Amém, graças a Deus. Paz do Senhor, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso encontro dominical. Vamos adorar o Senhor, exaltar o nome do nosso Deus e meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Convido você a abrir o seu coração para o Senhor Jesus nessa manhã. Manhã de domingo, como eu sempre falo, é manhã de lembrarmos da ressurreição do Mestre. Lembrarmos de que Ele ressuscitou, que Ele vive e reina. E Ele é quem guarda as nossas vidas, prometeu estar conosco todos os dias. E nós confiamos nessa promessa do nosso Deus. Por isso, nessa manhã eu convido você a ofertar a sua vida como gratidão ao nosso Deus. Em adoração, em ações de graças, em louvores ao nosso Deus, pois Ele é digno de honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração a Ti, Jesus. Queremos exaltar o Teu santo nome, Senhor. Queremos bendizer o Teu santo nome. Queremos nos render ao Senhor. Queremos nos prostrar aos Teus pés nessa manhã. Queremos fazer do nosso lar, ó Deus, um pedaço dos céus, ó Senhor, onde a Sua glória se manifesta, onde a Tua presença é real, onde o Seu poder é real, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta agradável a Ti, Senhor, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que
cantar um louvor nessa manhã. Eu não sei se os irmãos conhecem, né? E não vai ser surpresa se eu cantar um louvor bem antigo, que talvez alguns conheçam, talvez alguns já tenham ouvido há muito tempo atrás. Mas esse louvor, esse hino, fala da grandiosa promessa que o Senhor nos fez. O nome dele é Rica Promessa, ou pode ser encontrado também como Grandiosa Promessa, que fala dessa promessa maravilhosa que o Senhor fez, de sempre estar conosco. Tá? Então, se você não conhece, ouça e adore o Senhor em espírito e em verdade. Deixe o Espírito Santo de Deus confirmar e te lembrar disso, que vai trazer esperança ao seu coração nessa manhã. Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre estarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Aqueles que já têm mais tempo de caminhada talvez conheçam e tenham matado a saudade aí com esse louvor que fala disso, né? O Senhor prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Ele nunca falhou e nunca vai falhar nas suas promessas. Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos deixar sozinhos. Amém? Nós podemos crer, nós podemos confiar na palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel. Amém? Pai nosso, o céu
Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. E nós te louvamos, nos rendemos a Ti, Senhor, porque confiamos no Teu poder, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que do nada trouxe à existência todas as coisas, pelo poder da Tua palavra, Senhor. O nada se tornou em alguma coisa, pelo Teu grandioso poder nós estamos aqui, fomos feitos para a Sua glória, para o Seu louvor, ó Deus, e queremos render as nossas vidas em adoração ao Senhor, em gratidão, em ações de graças, e que para sempre o Teu louvor esteja em nossos lábios, Senhor. Queremos Te louvar para todo sempre e engrandecer o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vocês estão aqui comigo ainda? Glória a Jesus. Louvando e adorando o nome do Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para poder cumprimentar os irmãos, saudar vocês. Eu preciso... Isso, pronto. Agora eu já consigo ver aqui, porque no celular é bem pequeno, viu, pessoal? Não consigo ver todos os nomes, mas eu sei, estou vendo aqui a irmã Roberta, a irmã Terezinha, Jocélia, a minha esposa Ellen me dando suporte aqui, a irmã Val, Ivânia, Jeane, Mara Santana, Maria das Graças. Deus abençoe todos vocês, o irmão Maciel, com Sandra lá, que Deus abençoe, Diácono Marcos, irmã Simone e Mônica também. Deus abençoe todos vocês que estão aqui, vocês que estiveram aqui, por algum motivo saiu o pastor Paulo, irmã Ângela também, né? Que Deus abençoe todos vocês. Se faltei alguém aqui, me desculpe, tá bom? Me perdoe, não fica triste comigo não. Sinta-se em casa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Amém. O pastor Paulo comentou aqui, não tem louvor antigo, né? E sim canções que levam a adorar um Deus presente hoje. É verdade, irmãos. O que torna o louvor, o novo cântico, é a nossa adoração, o nosso momento com Deus. Por vezes a gente pode e deve, pelo menos eu gosto de pensar assim, lançar a mão de alguns louvores considerados ou que foram feitos, né, foram gravados ou feitos há muito tempo atrás, alguns anos atrás, e esses alguns realmente têm ali uma diferença na letra, tem uma diferença na melodia, e às vezes dá uma saudade realmente de alguns cânticos desse. E o que torna o louvor um cântico novo é a nossa adoração diária, a nossa novidade de vida, o que nós podemos ofertar a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você tiver algum comentário para fazer, alguma observação durante o nosso estudo hoje, pode falar aqui no chat. Eu acredito que eu consigo acompanhar agora aqui o que vocês falarem, tá bom? Talvez eu demore um pouquinho para dar um retorno, mas comenta, tá bom? Ou mande lá no grupo da igreja, no WhatsApp da igreja Cristã de Nova Vida aqui de Ilhéus, tá bom? Você que não é da nossa congregação, eu sou o Diácono Márcio, da Igreja Cristã de Nova Vida de Ilhéus, e estou aqui da minha residência transmitindo para vocês uma escola bíblica dominical. Estamos louvando ao Senhor juntos de maneira remota, tá? E vamos agora estudar juntos a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor por alguns minutos e dedicar esse tempo do nosso domingo ao nosso Deus, pois Ele é digno de honra e de glória, de todo louvor e de adoração. Amém? Posso ouvir seu amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu deixar aqui, bem fácil para visualizar aqui os comentários dos irmãos. Amém. Deus abençoe. Pronto. Já estou vendo aqui. Irmãos, eu vou ler aqui e vamos passear, como de costume, nas escrituras hoje, tá bom? E o primeiro texto que eu vou ler
é Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 10, perdão, 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. No versículo 9, Jesus declara assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, a oração por demais conhecida e uma oração que realmente resume tudo aquilo que devemos diariamente pedir a Deus. A vinda do reino, a vontade de Deus em nossas vidas, o suprimento diário para as nossas vidas e que também o Senhor nos livre da nossa natureza pecaminosa, nos livre de fazer o mal, nos livre de cair em tentação e nos livre também da calamidade do dia ruim. Isso é o que devemos pedir a Deus todos os dias e Jesus nos ensinou a fazer isso. Mas o nosso tema de estudo de hoje está voltado para o reino de Deus. O reino de Deus. E Jesus nos ensina a orar pedindo a vinda desse reino. Jesus ensina, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, nas versões mais conhecidas, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí a oração continua, segue-se. Mas essa expressão venha ao teu reino, ela confirma algo que Jesus falava muito. Jesus falava muito sobre o reino de Deus. Nas mensagens, nas conversas, nos diálogos com pessoas específicas, nas parábolas, Jesus sempre mencionou o reino de Deus, sempre falou desse reino. Talvez para nós soe um pouco estranho na nossa cultura, mas o povo judeu esperava o reino de Deus, o reino prometido, o reino messiânico, o reino que viria o descendente de Davi, que se sentaria no trono e colocaria o reino de Deus na terra, implementaria o reino de Deus e todas as perseguições acabariam, todas as frustrações acabariam, porque agora seria o reino sem fim, o reino de Deus estabelecido na terra. E eles esperavam um reino humano, um reino material, um reino político. Eles queriam alguém que, no tempo de Jesus, retirasse o povo de Israel do jugo do Império Romano e desse ao povo de Israel uma autonomia como nação e um reino de paz. Porém, Jesus ele começa a ensinar que o reino de Deus era algo diferente do que se esperava. Era algo muito maior, era algo muito mais profundo e era algo muito mais poderoso. E eu gostaria de falar sobre esse reino nessa manhã com vocês. Por ser um tema que Jesus abordou, nós não podemos dispensar a atenção necessária, não podemos esquecer desse tema nas nossas vidas, não podemos deixar de dar foco necessário a esse tema das mensagens de Jesus, o reino de Deus. Tá? E o que é esse reino de Deus? Bom, o reino de Deus pregado por Jesus é o reino que fala de governo de Deus, de fato. O governo de Deus estabelecido na vida daqueles que o seguem, isso é o reino de Deus. Porém, existem dois aspectos relacionados a esse reino. O que a teologia chama de já e ainda não. Tá? Anote isso aí, você vai ouvir muito isso em estudos de teologia, em algumas ministrações, o já e ainda não. O que significa o já e o ainda não na teologia? Significa o já, nós já estamos no reino de Deus, o já, nós já podemos experimentar a vida eterna, nós já podemos ter comunhão com Deus, hoje, já, agora, no presente momento, já podemos experimentar. Mas tem o ainda não. O ainda não significa o reino de Deus ainda não foi estabelecido de forma definitiva aqui na terra. Porque os judeus não estavam totalmente errados. Eles só estavam equivocados no tempo. Mas o reino de Deus será implantado aqui na terra e todos os reinos deste mundo acabarão.
e somente ficará o reino de Deus, não estabelecido por mãos humanas, não estabelecido por métodos humanos, por política humana, por filosofia humana, por pensamento humano. Nem o reino humano vai subsistir, apenas o reino de Deus. E aí eu recomendo você a ler Apocalipse, onde tem aí a implantação dessa grandiosa promessa, onde no final dos tempos todos serão apresentados diante de Deus. Todos nós seremos julgados, como diz as Escrituras, cada um conforme as suas obras. E por isso nós temos que nos apegar ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus, que nos purifica e nos justifica perante a Deus, porque se depender das nossas obras, o nosso julgamento vai ser mais severo. Então temos que realmente nos arrepender dos nossos pecados, nos apegar ao sangue de Jesus, que nos purifica de toda a impureza, e apesar das nossas falhas, seremos reconhecidos como justificados e não seremos punidos com castigo eterno. E aqueles que não experimentarem, diz as Escrituras, Apocalipse, da segunda morte, esses viverão eternamente com Cristo. Ele será o sol, não precisará de sol, porque a glória do Senhor iluminará. A cidade santa de Deus será descida do céu, estabelecida aqui na terra. Do trono de Deus sai um rio que alimenta e rega essa cidade, e às margens desse rio tem a árvore da vida. Esse reino de fato será implantado aqui na terra. E essa parte é o que nós chamamos de ainda não. Quando a morte será tirada, quando toda dor e toda lágrima, toda frustração e tristeza acabará. Essa parte ainda não chegou. Mas hoje nós já podemos experimentar do reino de Deus. E eu gostaria de falar, tem muita coisa para falar do reino de Deus, eu gostaria de falar dos aspectos culturais do reino de Deus. Se é que é possível usar essa expressão, mas é mais fácil para a gente entender. O que é a cultura? O que é a cultura? É um termo bem difícil de a gente definir, de a gente explicar, mas a cultura de um povo nos faz ter uma noção que povo é aquele. Eu vou explicar com exemplos, fica bem mais fácil de a gente perceber. O idioma falado, os sotaques daquele povo, os hábitos alimentares daquele povo, faz com que a gente tenha uma noção de que povo é aquele. Pensa comigo aqui nesse exemplo. Imagina uma pessoa, não sei se você vai conhecer alguém assim, mas imagina uma pessoa que chama o pai e a mãe de painho e maninha. Usa geralmente, frequentemente, a expressão oxe ou oxente. Essa pessoa também gosta de farinha feijoada, gosta de comer muqueca de peixe, acarajé, abará, caruru. Bom, precisa de mais alguma definição para identificar que tipo de pessoa é essa, de onde essa pessoa é. Então, pelo jeito dela falar, pelo hábito alimentar, é bem possível que essa pessoa seja baiana, seja um baiano nato, né? Como diz minha esposa, quem não come farinha e não come pimenta não pode dizer que é baiano. Então, isso é cultura, tá? Eu nasci no extremo sul da Bahia, bem próximo já ao Espírito Santo, então na região lá do extremo sul da Bahia não é tão forte quanto aqui na região sul ou na região mais próxima à capital essas características, mas nos faz perceber de fato a cultura da pessoa, de onde ela é. Alguém, por exemplo, aqui na Bahia, se você ver alguém com um chimarrão na mão, você vai logo estranhar, não é daqui, não deve ser daqui, deve ser gaúcho, deve ser do sul, porque a cultura é algo que está evidenciado ali no comportamento da pessoa, e a gente pode perceber de onde essa pessoa é. Eu acredito, espero que você já tenha uma noção de onde eu quero chegar com isso, porque no reino de Deus existe também uma cultura. Existem também aspectos de língua, de fala, de comportamento, de hábitos que nos faz perceber que aquela pessoa faz parte do reino de Deus. E eu gostaria de falar sobre esses aspectos, que assim como a nossa cultura terrena, a cultura, por exemplo, aqui da Bahia, talvez você nunca se imaginou observando um canguru. Não é comum da nossa região. O canguru é da Austrália. E além de ser o animal mais conhecido da região, para nossa surpresa, é o animal também mais consumido da região. Você já se imaginou comendo carne de canguru?
Talvez você olhe assim e ache bem estranho, né? Tem regiões do mundo que comem carne de cachorro. Para a gente isso é um absurdo. Mas para outras pessoas comer caranguejo e camarão é um absurdo também. Então a cultura ela pode trazer essa estranheza, mas ela também traz identificação. Tá? E eu quero falar um pouquinho sobre alguns aspectos da cultura do reino de Deus. E eu quero abençoar a sua vida com esses aspectos. O primeiro é, antes de falar dos aspectos comportamentais, eu preciso falar de como podemos entrar no reino de Deus, como podemos ser inseridos, como podemos conseguir o passaporte, o cartão verde de permanência nesse reino de Deus. Onde é que está esse reino? Onde é que é a fronteira do reino de Deus? Como eu chego lá? E eu quero responder a sua pergunta usando lá João 3, dos versículos 3 a 5, diálogo de Jesus com Nicodemos, um homem que Jesus já sabia qual eram as intenções do seu coração, quais questões internas aconteciam dentro de Nicodemos, e Jesus vai direto ao assunto. Versículo 3, respondendo à saudação de Nicodemos, Jesus fala: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ficou com certeza perplexo com isso e perguntou: como alguém pode, sendo velho, nascer de novo? Pode ele voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? A pergunta dele é: Jesus, do que o Senhor está falando? Porque nascer de novo não existe. Na cultura judaica nunca existiu essa possibilidade de uma alma nascer, morrer e renascer. E aí Nicodemos, já cortando esse assunto pela raiz, ele diz: olha, já que não existe a possibilidade de morrer e renascer, como é que alguém pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Do que o Senhor está falando? Aí Jesus fala: digo-lhe a verdade. Presta bem atenção nisso. Ninguém pode entrar. Primeiro Jesus falou de ver. Agora Jesus está falando de entrar. Está falando agora do visto de entrada nesse reino. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da água, da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele completa lá no versículo 6. Ele está falando de um novo nascimento. O que é o novo nascimento? Para você que é cristão, você sabe o que é o novo nascimento, porque você teve um encontro com Cristo e se rendeu a Ele, entregou a sua vida, você abriu mão de viver para si mesmo para viver conforme a vontade de Jesus. Esse é o dia em que nós podemos dizer: eu nasci de novo, abri mão do meu pecado, abri mão do meu achismo, das minhas ideias, do meu pensamento, e agora eu quero viver para Deus, eu quero viver conforme as Escrituras, eu quero deixar de lado a minha vontade para fazer a vontade de Deus Pai. E aí nós temos um encontro com Deus e temos a revelação de que Ele é o nosso Pai, quem cuida de nós, quem é o nosso provedor, e passamos a ter agora uma nova vida. É essa vida que agora temos, que é espiritual, que trata de uma mudança interior, uma mudança na nossa maneira de ser, de pensar. Esse é o novo nascimento, essa é a verdadeira nova vida em Cristo, onde nós não vivemos mais por nós mesmos, mas vivemos por Cristo. Como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a maneira que nos dá acesso ao reino de Deus, que nos permite ver, vislumbrar, admirar e também entrar e viver neste reino. E além disso, o reino de Deus, por se tratar aí de ser acessado por meio do novo nascimento, nós temos também que, usando do bom senso, perceber que a cultura desse reino, ela deve ser aprendida. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo importante, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas acham que ser cristão vai fazer com que haja uma mágica na sua vida. E aí você simplesmente deixa de desejar o que é mal e passa a desejar o que é bom. Você simplesmente passa a ser uma boa pessoa. Você simplesmente passa a falar aquilo que é bom. Você simplesmente, da noite para o dia, sofre uma transformação que vem de fora para dentro. Se esse é o seu pensamento, eu quero te frustrar nessa manhã, porque não é assim que acontece. Nós nascemos de novo quando decidimos nos render, nos entregar.
E a partir daí nós temos que aprender, essa é a palavra, a viver uma nova vida. Assim como aqui na Terra, para você, como os missionários transculturais que vão para outras nações de cultura distinta à nossa, eles precisam aprender aquela cultura local, eles precisam se adaptar àquela cultura local para serem mais aceitos. Então isso vem por meio de aprendizagem, isso vem por meio de dedicação, tá? Isso vem por meio de desenvolvimento. A vida espiritual vem por meio de aprender e desenvolver, aprender e aplicar. Eu venho insistindo com isso já alguns domingos pela manhã. Essa é a parte que cabe a nós. Deus nos deu uma nova vida. Nós nascemos de novo, agora paramos? Agora esperamos as coisas de Deus vir de fora para dentro? Não, agora temos que mergulhar nas Escrituras, temos que mergulhar na oração, temos que mergulhar na comunhão, temos que mergulhar nas coisas espirituais, temos que olhar para Deus e manter os nossos olhos fixos em Deus. Isso demanda de nós esforço, isso demanda de nós aplicação, dedicação, e assim nos desenvolvemos. Então, dos aspectos que eu vou falar agora em diante, eu quero que você entenda. Isso demanda aprendizagem e desenvolvimento, aplicação. Amém? Bom, onde é que fica o reino de Deus? Onde é que fica o reino de Deus? Lá em Lucas 17, versículo 20, Jesus fala que o reino de Deus ele não vem de modo visível, não haverá fronteiras físicas, não trata-se de uma geografia. No versículo 21 ele fala, nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vós. Em algumas versões traz o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus é isso, é estar imergido em Deus, estar submetido ao governo de Deus. Tem pessoas que desejam sentir, e esse tal de sentir é perigoso, irmãos. Eu não senti de Deus de que aquela palavra foi para mim. Bom, se está nas Escrituras, eu estou falando de palavra escrita, amém? Se está aqui nas Escrituras, é para nós. Eu não senti de Deus de que eu tenha que adorar o Senhor e louvar o Senhor desse jeito. Eu senti de Deus, gente, nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para obedecer. Essa é a chave de desenvolvimento no reino de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, eu obedeço. Em uma conversa com o pastor Paulo, o diácono Antônio, recentemente, nós abordamos até esse assunto sobre pessoas que questionam as Escrituras. Eu não concordo com coisas que estão na Bíblia. Bom, independente de concordarmos ou não, para estarmos no reino de Deus, precisamos nos submeter à vontade de Deus. Obediência não significa como um acordo. Obediência significa você fazer aquilo mesmo sem querer fazer. Isso é obediência. Como um acordo é quando as duas partes entram em consenso e decidem tomar uma decisão. Mas obediência é nos submeter. E à medida que nos submetemos e obedecemos, a nossa vida continua sendo transformada de glória em glória. Não há como sermos transformados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, sem nos dedicarmos, sem nos envolvermos com os aspectos do reino de Deus. E agora, bem especificamente sobre a questão que eu chamei de cultura do reino de Deus, eu gostaria de falar de dois aspectos. O primeiro dele eu vou chamar de a linguagem do reino de Deus. Assim como aqui na Bahia nós temos o oxe, oxente, painho, maninha, no reino de Deus também tem alguns aspectos na linguagem que denuncia se aquela pessoa é de Deus ou se aquela pessoa não está no reino de Deus. Então, observe aqui comigo o que diz a palavra do Senhor lá em Efésios. Abra aí comigo, Efésios capítulo 5. Isso mesmo, Efésios que fala de enchei-vos do Espírito Santo, Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, é esse texto mesmo que eu estou indo lá para nós verificarmos algo muito importante. Observe aqui comigo, eu separei aqui o versículo 18, tá bom? Versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo,
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus constantemente por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo, movido, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: que a língua ou a linguagem do reino, as expressões do reino de Deus, de fala, olha só, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Essa é a linguagem do reino. E vai além, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças a Deus por todas as coisas. Então, quando você conhece uma pessoa que sempre quando fala glorifica a Deus, sempre quando fala exalta o nome do Senhor, sempre quando fala enaltece o nome do Senhor, provavelmente você conheceu alguém que habita no reino de Deus. Se você conhece alguém, e eu espero que você esteja se identificando com esse alguém, amém? Que você esteja se vendo nesse texto. Se você conhece alguém que canta cânticos espirituais, louvores ao Senhor, provavelmente essa pessoa é alguém que habita no reino de Deus. E digo mais, você conhece alguém que, versículo 20, dá graças a Deus constantemente pelas coisas boas? Não, por todas as coisas. Essa pessoa pertence ao reino de Deus com certeza, porque essa característica é de alguém que conhece a Deus e que louva a Deus por todos os bens que Ele tem feito, que muitas vezes nos parecem, em primeira instância, as dificuldades, as lutas como coisas ruins, mas por vezes elas são permitidas por Deus para nos trazer bem, para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer crescer. Eu me lembro muito do povo de Israel lá no Êxodo, saindo do Egito, e uma das coisas que mais entristeceu o coração de Deus foi que aquele povo ele não tinha a linguagem do reino de Deus. Era um povo que constantemente reclamavam. Gente, reclamar, quem reclama provavelmente não conhece e não está dentro do reino de Deus. Quem murmura provavelmente não pertence ao reino de Deus, porque a língua do reino, a linguagem do reino é a linguagem de agradecimento. Pessoas que agradecem a Deus constantemente por tudo. E eu não estou dizendo aqui de você não sentir tristeza por coisas ruins, mas de louvar a Deus independente da situação. Fazer do livro de Salmo, como Jesus fazia, o caderno de oração. Davi, já falamos várias vezes aqui de Davi, adorava ao Senhor, quer estivesse numa situação boa, quer estivesse debaixo de perseguição, sempre se voltava para Deus. Davi estava vivendo no reino de Deus. A linguagem de Davi era a linguagem de alguém que morava, habitava no reino de Deus, e o reino de Deus habitava nele. Por quê? Porque ele sempre estava louvando a Deus e dizia mais: Senhor, que o teu louvor esteja para sempre em meus lábios. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Inúmeros, tá? O livro de Salmo praticamente inteiro, né? Boa parte dele, talvez a metade seja atribuída a Davi. Nós podemos perceber que era alguém que tinha a linguagem do reino. Então, irmãos, para viver no reino de Deus, nós precisamos adotar e aprender essa linguagem. Eu não sei falar assim, eu não consigo dar graças a Deus por tudo, porque eu reclamo, eu murmuro ainda. Bom, então temos que aprender. Assim como uma criança aprende a falar o português e erra, e faz primeiro erra as palavras, depois aprende as palavras e erra a concordância, a conjugação de verbos, mas aí vai se desenvolvendo, até que chega um ponto que fala fluentemente de maneira correta. A bem da verdade, nós temos um idioma muito difícil de se falar e por vezes erramos também. Mas o fato é que nós podemos desenvolver com o tempo. E a linguagem do reino deve ser aprendida e desenvolvida. Então, nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa te fazer lembrar que agradecimento é algo predominante na vida daquele que vive ou quer viver no reino de Deus. Agradecer a Deus por tudo, louvar a Deus por tudo.
Amém? Não é ser ingênuo ou ignorar as adversidades, não é isso, mas não reclamar em hipótese alguma. Ou, caso reclame, peça perdão a Deus e volte atrás. Senhor, eu quero te agradecer por todo o bem que o Senhor tem me feito. Amém? Essa é a primeira parte, a primeira característica que eu quero falar essa manhã sobre a cultura do reino de Deus. Deixa eu ver aqui. Irmã Simone comentou: ainda que tenhamos vontade de reclamar, os nossos lábios precisam expressar gratidão. É verdade, e assim a gente vence a nossa vontade, né? Assim a gente consegue vencer a nós mesmos. Essa é a nossa luta. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Eu penso e gosto de pensar que a nossa maior aflição é procurar vencer a nós mesmos. Não se trata de condições externas, mas de fatores internos. Bom, agora eu quero falar de outra coisa do reino de Deus, muito boa, poderosa, tremenda, maravilhosa, que é a mentalidade do reino. Dentro dos aspectos de mentalidade, nós podemos enumerar muitas coisas, mas eu quero falar sobre generosidade. Generosidade no reino de Deus. Essa é uma característica de alguém que vive no reino de Deus. Generosidade. Bom, e vamos começar pelo rei. Pelo rei. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhando assim, já não dá para mensurar, né? O escritor lá, João, ele cita essa expressão que Jesus declarou, inclusive na conversa com Nicodemos. Essa expressão que Jesus declara é de tal maneira, o tamanho do amor de Deus foi de tal maneira, mas às vezes a gente para olhar só ali, que deu o seu Filho, mas Deus amou de tal maneira, como diz a teologia. Por que Deus criou todas as coisas? Porque Deus precisava de comunhão? Não, ele tem um atributo que é incomunicável, como nós falamos semana passada, só Deus tem isso, que fala da deidade dele. Ele é completo em si mesmo, ele não precisa de comunhão, porque ele é completo em si mesmo. Mas Deus é tão completo em si mesmo, Deus é tão amoroso, Deus estava tão cheio de amor, cheio de alegria, cheio de bondade, que isso transbordou e ele criou todas as coisas. Então nós somos resultado desse amor, poder, alegria que já estava no coração de Deus. Ele não estava precisando de comunhão e criou o homem para comungar com ele. Isso não existe, tá? Então nós somos resultado do amor de Deus. E lá em João 3,16 Jesus fala disso novamente, que Deus novamente transbordou esse amor ao ver o mundo em pecado. Ele decidiu enviar e pagar um preço altíssimo, imensurável, inimaginável, dar o seu melhor. Então, generosidade e mentalidade de provedor é uma mentalidade do reino de Deus. O reino de Deus não tem essa mentalidade de mendigos, de pedintes. Eu tenho que conquistar, eu tenho que alcançar, eu tenho que ter, eu tenho que possuir. Não, no reino de Deus a mentalidade é de provedor. É de doar, é de entregar, é de ser aquele que provê, aquele que distribui, aquele que sustenta. Essa é a mentalidade do reino. E eu preciso falar isso, deixar essa semente no coração, irmãos, porque muita gente vive frustrada no reino de Deus e na igreja. A igreja faz parte do reino de Deus. Por isso, porque vem para o reino de Deus a fim de buscar uma cura, a fim de buscar uma vitória, a fim de buscar uma provisão, um provimento, uma providência de Deus. Mas a bem da verdade, precisa mudar em nós essa mentalidade. No reino de Deus, não precisamos buscar receber, mas precisamos entender que nós estamos cheios e podemos dar, podemos distribuir, podemos prover. Essa é a mentalidade de generosidade, essa é a mentalidade do reino de Deus. E Jesus falou disso muitas e muitas e muitas vezes. Eu gostaria que, se você quisesse, anotasse aí, a parábola da semente que Jesus contou para os seus discípulos em Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Jesus fala desse crescimento exagerado, desse crescimento generoso, e falou que isso era assim também o reino de Deus. No capítulo 13 de Mateus, Jesus conta a parábola do semeador que saiu a semear, distribuiu a semente em vários tipos de solo. E no solo que ela germinou e cresceu, produziu muito. Então, Jesus está falando desse crescimento generoso que é uma característica do reino de Deus.
A parábola do grão de mostarda, ainda no capítulo 13 de Mateus, no versículo 31 e 32, Jesus fala que, mesmo sendo um grão tão pequeno, cresce e vira maior das hortaliças. Então o reino de Deus necessariamente está ligado à abundância, e não à escassez. Essa é uma característica do reino de Deus: abundância e de provisão e de providência, de doar, de entregar, de prover, de sustentar. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, nós estudamos sobre isso alguns domingos atrás. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus está falando que Ele vai prover, que Ele vai sustentar, porque essa é a mentalidade do reino. Busca o reino, que no reino Deus vai dar provisão. E quando estamos no reino, temos que também aprender essa mentalidade de sermos pessoas que são provedores, sermos pessoas que sustentam e que não buscam ser sustentadas. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, nós já estamos encerrando, mas eu vou dizer para vocês, irmãos, que tremendo é esse exemplo que eu vou citar para vocês. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, lá em Atos dos Apóstolos, conta que houve um profeta de Deus levantado no Novo Testamento já, anunciando que haveria uma fome na região de Jerusalém. E de fato houve uma grande fome naquela região, e a igreja já do Senhor se mobiliza para mandar suprimentos para Jerusalém. Em Romanos capítulo 15, nós vemos ali Paulo falando à igreja de Roma, dizendo que estava em missão, levando suprimentos para Jerusalém a pedido dos santos. E especificamente ele fala ali uma missão recebida pelos irmãos que moravam na região da Macedônia. Tá? Nós não temos uma carta aqui de Paulo aos macedônicos, não temos, mas eles são citados. E eu gostaria de ler para vocês o que Paulo fala dos irmãos da Macedônia, sobre a mentalidade de reino, sobre a mentalidade de generosidade, sobre a mentalidade de ser provedores, que é uma característica necessária no reino de Deus. Paulo está falando aqui com os coríntios, amém? Ele está escrevendo para a igreja de Coríntios. Ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Olha o que aconteceu na Macedônia, irmãos. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, pois por iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor, que vocês tomem isso também por nós. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. E Paulo fala: eu não lhes dou ordem, não estou dando uma ordem, versículo 8, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Deixa eu explicar o que aconteceu. Houve fome em Jerusalém, os irmãos de Jerusalém estavam passando necessidade, a igreja de Corinto teve a ideia: vamos mandar contribuições, vamos mandar provisão e provimento, porque essa é a mentalidade do reino de Deus. As pessoas são generosas e são provedoras.
e eles mandaram. Mas Paulo se surpreendeu em suas viagens missionárias quando passou na região da Macedônia. Os irmãos não só tinham crido em Jesus, não só tinham entregado as suas vidas em Jesus, eles eram muito pobres. Olha a expressão que ele usa, a extrema pobreza. Pensa num povo que, se fôssemos olhar de fora como Paulo olhou, via assim, meu Deus, eles são tão pobres, não tem condição nenhuma esses irmãos, são tão pobrezinhos, carecem que a gente mande para eles suprimentos. Oh meu Deus, vamos levantar uma oferta para os irmãos aqui da Macedônia, que eles são tão carentes, são tão pobres. Irmãos, nada disso, eles eram extremamente ricos. Olha o que eles fizeram, no meio da mais severa tribulação, grande alegria e extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Sabe o que Paulo deve ter percebido? Esses aqui são cidadãos do reino de Deus. Por quê? Porque eles, além de terem essa gratidão e essa alegria no meio da tribulação, e expressavam isso com suas vidas, eles são generosos, eles têm a mentalidade de provedores e não de pedintes. Eles fizeram uma oferta rica, abundante, generosa e mandaram para Jerusalém. Além disso, ainda fala que a palavra que foi por iniciativa própria. Não houve pedido, não houve apelo, não houve essa necessidade. E, completa as escrituras, Paulo com certeza ficou surpreso com isso. Insistiram, não, nós vamos abençoar, mas vocês não têm condição. Temos sim, Paulo, você não sabe, rapaz, não conhece, a gente tira do que a gente tem aqui e a gente vai contribuir, porque Deus nos trouxe para esse mundo para sermos provedores, para dar, para entregar, para contribuir, para sustentar. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Mas a mentalidade do mundo, como alguns costumam brincar, né? Só tem a voz, o vosso reino nada. O pessoal usa essa expressão, apesar de não entender bem, mas deve significar que as pessoas só querem receber e não querem dar. Bom, pessoas que só querem receber e não querem dar são pessoas que não têm a mentalidade do reino. Ah, mas eu estou na igreja e eu não sinto de Deus de contribuir. Então, provavelmente, irmãos, se existe esse sentimento, então precisa aprender a mentalidade do reino, precisa desenvolver. Como é que desenvolve? Praticando, estimulando, treinando, tem que fazer, exercitar até desenvolver essa capacidade, como esses irmãos que eu confesso para vocês, mexe muito com o meu coração, essa palavra do capítulo 8 de 2 Coríntios. Eles eram extremamente generosos e a condição financeira deles, eu não vou ofertar porque eu não tenho condição. Meu Deus, eu me sinto constrangido ao ler esse texto, porque fala da generosidade do espírito dessas pessoas. É tremendo isso, é poderoso. E hoje nós vivemos uma época em que as pessoas questionam: o dízimo ainda é obrigatório hoje? A oferta tem que ser entregue ainda hoje? Meu Deus, se existe esse tipo de questionamento no coração, para ser bem sincero, não existe nada de mentalidade de reino de Deus. Sabe o que é a mentalidade do reino de Deus? Eu vou citar um exemplo. É você ter a oportunidade de estar num evento onde tem lá um pregador que vive sustentado pela obra e ali está vendendo, por exemplo, vou dar um exemplo comum, de livros. E aí ele propõe a venda do livro lá na saída do culto de, sei lá, R$15. E aí todo mundo, para ajudar esse irmão, compra o livro de R$15. Isso é mentalidade do reino? Não, isso não é mentalidade do reino. A mentalidade do reino é generosa. O irmão fala: o meu livro é R$15. Aí o irmão: não, eu vou pagar 20 para te abençoar. Não, eu vou pagar 30 para te abençoar. Eu vou pagar 50 para te abençoar. Irmãos, entenda, eu não estou falando isso para pedir oferta. Eu não estou falando isso para falar de que a igreja tem necessidade, mas eu estou falando isso porque a mentalidade do mundo é egoísmo, a mentalidade do mundo é receber, é tirar, adquirir, mas a mentalidade do reino, Jesus disse, o melhor é dar do que receber. Ele está falando da mentalidade do reino de generosidade. E isso não trata só de dinheiro, não. Isso trata de dedicação, de tempo, de afeto. Em tudo isso temos que ser generosos para com Deus. Eu gostaria de finalizar contando a história de uma senhora conhecida, né, por irmã Nora, ou Honorina, esse era o nome dela, da região do sertão da Bahia, de muito tempo atrás. Ela morreu em 2008, se não me engano, já a segunda família com mais de 100 anos. E ela conheceu Jesus já depois da vida adulta. Essa senhora, ela conheceu Jesus, teve a sua vida transformada.
E essa senhora possuía essa característica, generosidade do reino de Deus. Então lá por volta dos anos 40, 50, ela fazia questão de, por ter condição, por ter seu esposo ter fazendas na época da região cacaueira aqui, da nossa região do sul da Bahia, e ele tinha sido se convertido primeiro que ela, depois ela foi e entregou sua vida a Jesus. A irmã Nora, ela recebia em sua casa missionários de fora. Ela hospedava porque os irmãos eram muito pobres e aí ela tinha condição de dar esse suporte. Ela fornecia ajuda aos necessitados, dando comida, dando fardos de alimentos para aqueles que precisavam, tudo dentro da sua condição, ela distribuía generosamente. Ela conta-se que ela colocou pessoas doentes, um casal de funcionários dela doentes na sua própria cama para cuidar deles. Então a generosidade, ela fala desse sentimento, desse espírito. Eu gostaria de dizer que ela morreu rica. Não, ela morreu, o único bem que ela tinha era uma aposentadoria. Morreu pobrezinha. E eu conheci essa irmã Nora, a dona Honorina. Ela já em ditosa velhice, já quase completamente cega e quase completamente surda, mas ainda lúcida, dizia assim: meu Deus, isso já provavelmente com mais de 100 anos. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não jejum. Ela dizia: a maior riqueza que eu tive foi tudo que eu pude dar. E essa frase me marcou, por isso que eu lembro muito do exemplo dela, porque ela era uma cidadã do reino de Deus e era generosa. Para dar uma ideia para vocês, por doação ela entregou um terreno na cidade de Itabuna muitos anos atrás. Talvez na época não fosse algo tão importante, mas onde é hoje a igreja sede das Assembleias de Deus de Itabuna, o terreno foi doado por ela. Quantas e quantas pessoas conheceram a Jesus por conta daquele imóvel, daquele prédio onde as pessoas se reúnem ali para glorificar o nome de Deus? Dá para mensurar desde quando aquilo foi construído até hoje? Um ato de bondade, de generosidade dela lá atrás, essa semente tão pequena como a semente de mostarda cresce e produz muito. É disso que Jesus fala, dessa generosidade. Então, entre muitos exemplos que eu poderia dar, um dos é esse imóvel que ela concedeu o terreno e viabilizou a construção ali na cidade de Itabuna. Em contrapartida, a sua casa era cheia de pessoas de Deus. As suas filhas ainda entrando na adolescência, segundo os registros, e uma das filhas dela ainda é viva, conta que foi batizada com o Espírito Santo ainda criança, porque o ambiente da casa dela estava sempre com missionários, sempre com pastores, sempre com pessoas de Deus, e aquele ambiente era rico da glória de Deus. Então, irmãos, antes de você entregar uma oferta ao Senhor, seja ela de louvor, de gratidão, seja ela uma oferta para alguém que Deus toque no seu coração, seja a oferta regular da igreja para dar suporte financeiro às demandas financeiras da igreja, seja na vida das pessoas de Deus, como o pastor Paulo, que é alguém que é dedicado exclusivamente à obra, pense antes de fazer. Olha o que Paulo fala. Temos que entender que esse é um privilégio nosso, né? Você que é da Nova Vida, ou você que é de outra igreja, que tem seu pastor, não oferte a Deus, não dizime a Deus com mentalidade religiosa. Eu tenho que dar oferta, eu tenho que dar o dízimo. Não faça isso. É melhor não dar, porque Deus não recebe quem não faz isso com esse entendimento de generosidade. Semeie com esse sentimento de generosidade, seja dinheiro, seja os seus bens, seja aquelas roupas que você não usa mais, seja sapatos que você não usa mais, o que você tem aí de recurso parado na sua mão. Semeie, seja abundante, desenvolva essa mentalidade do reino, seja um provedor e não fique com essa mentalidade de pedinte, de necessitado, porque à medida que nós nos tornamos pessoas maduras em Deus, podemos começar a ter essa postura em Deus também de provedores. Amém? Então, hoje eu vou fechar aqui com essa questão da mentalidade do reino, de generosidade, de provisão, da linguagem do reino, de alegria, de adoração, de gratidão ao Senhor. E a minha oração é que Deus possa tocar no seu coração e te fazer entender que isso é desenvolvido.
Não vem uma mágica, eu vou esperar sentir de Deus para ofertar. Não, não vem nada de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu vou fazer porque isso agrada a Deus, porque isso alegra o coração de Deus. Eu vou fazer, Senhor, porque eu te amo. Então essa deve ser a nossa mentalidade, a nossa postura, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Tenha um bom domingo, que você possa usufruir desse dia aí com sua família, com almoço em família. Fica em casa à medida que for possível. Logo mais à noite o pastor Paulo vai estar trazendo também uma palavra, e eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, né, que está participando aqui. Eu não sei se alguém mais entrou, gente, mas fica inviável eu mencionar todos vocês. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente, em nome de Jesus. E até o próximo domingo, com fé em Deus, nós estaremos aqui novamente. Tá bom?